Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, você ligado na TV Sim, canal 16.1. Nosso Sim Notícias está começando trazendo os assuntos mais importantes de Linhares e região. Veja na edição desta sexta-feira. O professor da rede pública de Rio Bananal foi denunciado por assédio sexual a um garoto de 14 anos. O motorista do táxi que capotou na S248, matando 2 pessoas na semana passada, prestou depoimento à polícia. Casal fica ferido em acidente com caminhão na BR-101 em Linhares. Na semana do aniversário da Guarda Municipal de Linhares, um evento vai reunir familiares e convidados dos serviços na sede da corporação. Confira a agenda cultural para o final de semana com a Carlinha Andrade. O deputado federal Felipe Rigoni é o nosso convidado do último bloco de hoje. Entre outros assuntos que nós vamos conversar, ele falou sobre o processo de punição do qual está sofrendo por parte do seu partido político, o PSB. Veja ainda os destaques do esporte. Tudo isso e muito mais agora na tela da sua TV Sim Linhares, seu canal local. O mecânico Marcelo Vieira, 33 anos, que dirigia o táxi envolvido num acidente na semana passada próximo à Lagoa Nova, prestou depoimento à polícia nesta sexta-feira. Ele contou que das 5 pessoas que estavam com ele no carro, conhecia apenas um dos ocupantes do veículo. Marcelo negou que tivesse usado o táxi sem a permissão do proprietário. Segundo ele, o irmão do taxista, dono do veículo, foi quem o autorizou, foi quem colocou o carro na oficina e o autorizou a testá-lo quando o serviço terminou. Marcelo disse que na manhã de quinta-feira passada foi para a Lagoa Nova com um grupo de pessoas, mas que não consumiu bebida alcoólica. Ele disse que tentou fazer uma ultrapassagem, mas perdeu o controle da direção e capotou diversas vezes. Ele também comentou que se lembra de parte do acidente, mas, segundo ele, teria perdido a consciência ao ser lançado para fora do veículo. Isso foi no início da noite, quando foi encontrado por um motorista que passava pelo local. O mecânico afirmou que somente ele usava o cinto de segurança no dia do acidente e que, mesmo orientando os demais passageiros a usar o equipamento, ninguém obedeceu. Ao recuperar a consciência, Marcelo contou que buscou ajuda de motoristas que passavam pela rodovia, mas ninguém quis parar. Por fim, um condutor que levou a mãe dele ao local do acidente o resgatou e o levou para o hospital. O mecânico disse que tudo não passou de um acidente do qual não teve culpa alguma. O inquérito segue sendo investigado. Em comemoração aos 54 anos da Guarda Municipal de Linhares, um evento deve reunir familiares dos servidores e convidados na sede da Guarda na manhã deste sábado. São várias décadas, né? E a gente vê que a Guarda tem sido assim, uma parceira da comunidade, né? Uma Guarda cidadã, é um trabalho que a gente mais integrado às comunidades. Então, assim, é um momento muito especial para nós, né? E além dos 54 anos, nós estamos chegando também ao final do ano, né? Então é mais uma oportunidade que a gente tem para esse congraçamento, né, das famílias, da própria Guarda, da própria Secretaria de Segurança de Linhares. Então a gente está feliz em poder partilhar desse momento aqui com a Guarda, com o Trânsito, com toda a Secretaria de Segurança do município de Linhares. É um momento para poder os guardas também trazer a família, né, para conhecer o trabalho, tal, ter esse momento de lazer juntos, né? É uma integração, é um congraçamento, né? Várias atividades estão sendo desenvolvidas, vão ser desenvolvidas amanhã, estão sendo planejadas agora, né? Para as crianças. Então, passeio de viatura, pula-pula, própria Transitolândia, pipoca, porque a Guarda de Linhares é uma guarda que talvez ela tenha uma das melhores estruturas do estado, né? Nós temos aqui a academia, nós temos um circuito de areia, nós temos um campo de futebol society e a família dos guardas, do trânsito, da própria secretaria, muitas vezes não usufrui desses equipamentos que nós temos aqui, né? Então há uma preocupação da administração de não só cuidar do público externo, né? Muitas vezes a gente vê assim, o prefeito Belino anunciando várias obras, mas também para os seus servidores da Guarda Municipal, do Trânsito, da Secretaria de Segurança, muita coisa tem sido feita e muitas vezes isso não é divulgado. Então é um momento para que a família possa conhecer o local onde seu esposo trabalha, a esposa, né? O esposo, os filhos virem aqui, partilhar desse momento tão especial, que nós estamos chegando ao final do ano, daqui a pouco temos aí Natal. Então, assim, é um momento em que a gente quer trazer, a gente está dizendo o seguinte, o momento da família da secretaria,
né? Então é um momento especial para nós, desse congraçamento de toda a estrutura da Secretaria de Segurança. Parabéns à Guarda Municipal pelo brilhante trabalho que realiza em Linhares e pelos 54 anos de fundação. O Ministério Público denunciou um professor por assédio sexual a um estudante que tinha 14 anos à época dos fatos. Isso foi em Rio Bananal. Em decisão final administrativa do município de Rio Bananal, em relação ao caso, foi aplicada a pena de demissão do professor com a proibição de ingresso em qualquer cargo ou função pública municipal pelo período de 2 anos. O professor atuava na mesma escola da vítima. Segundo a denúncia, aproveitando-se dessa condição, ele passou a enviar mensagens para o jovem por meio do aplicativo WhatsApp, perguntando se o adolescente estava em casa e prometendo vantagens caso recebesse fotos e saíssem juntos. Também foi constatado que o professor encaminhou mensagem libidinosa ao menor. As apurações apontaram ainda que o acusado assediava constantemente os alunos por meio de aplicativos de conversa. E esta não teria sido a única vez. Há outros relatos de que o professor molestava, perturbava o sossego e realizava favorecimento à prostituição e exploração sexual de criança ou adolescente. O caso continua sendo investigado. Veja a agenda cultural para o final de semana agora com a Carlinha Andrade. Ei pessoal, temos várias atrações para animar o seu final de semana aqui em Linhares. Quem chega na cidade para animar a sua sexta é Gustavo Lima, no Planeta Mix. O evento acontece no Parque de Exposições da cidade, a partir das 10 horas, e também conta com shows de artistas regionais. Hoje, no Gordinho, Helder e Caim prometem deixar sua noite muito agitada. Já no Let's, a animação fica por conta de Pedro Lucas e Dinho Neto. Na Open House, tem o Virote da Open, com Franciane Rodolfo e DJ Lebarque, a partir da meia-noite. No sábado, a animação no Gordinho fica por conta de Sué, Sambolada e João Paulo e Marcos. Já na Open House, tem Sábado Sertanejo, com Alan Bertol e DJ Igor Lemos, a partir da meia-noite. E essa é a programação para Linhares nesse final de semana. Agora é só você escolher o evento que mais combina com você. Eu volto semana que vem com mais novidades. Tchau! Obrigado, Carla. Bom final de semana. Veja como fica o tempo neste sábado em toda a nossa região. O sábado será de sol forte, sem chuvas, temperaturas em alta, mínima de 17, máxima de 37 graus em Linhares, em Colatina, mínima de 18, máxima de 36. Em São Mateus, variação entre 19 e 34. Em Vitória, mínima de 23 e máxima de 34 graus. A seguir, você vai ver um casal ficou ferido num acidente envolvendo um caminhão na BR-101 em Linhares. Um casal ficou ferido após o caminhão em que viajava tombar na pista na BR-101 em Linhares no final da tarde desta quinta-feira. Fábio Mendonça e Jaqueline Ferreira ficaram presos às ferragens, mas foram resgatados conscientes pelo Corpo de Bombeiros e levados com ferimentos leves ao Hospital Geral de Linhares. O caminhão estava carregado com cocos e tombou ao passar na balança de pesagem na altura do quilômetro 132 da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou as possíveis causas do acidente. No Dia da Agricultura, comemorado nesta quinta-feira, dia 17 de outubro, várias lideranças agrícolas de Linhares foram homenageadas na Assembleia Legislativa. Entre os homenageados, os integrantes do programa Caminho do Campo, que faz parte da grade da TVC Linhares. Por iniciativa do deputado estadual Marcos Garcia, a equipe do programa, composta por Anderson Azevedo, Adeilson Francisco, Ricardo Azevedo e Marcelo Nascimento, foi homenageada. O Caminho do Campo recebeu a comenda Paulo Vinha e o certificado pela importante contribuição que tem dado ao setor agrícola capixaba. O programa Caminho do Campo, que você está acostumado a ver aqui na grade da TV Sim. Parabéns aos colegas pela justa homenagem por parte do deputado. Por falar nisso, vamos saber como fechou a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 400 a saca. Arábica 7, R$ 302. E o Conilon tipo 7, cotado a R$ 282 a saca. Fique por dentro dos destaques do esporte. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. Praia e futebol neste final de semana, enquanto a etapa do Campeonato Nacional de Barboat aqui em Linhares não chega
Este final de semana é decisivo nos campeonatos de futebol amador, 2ª e 3ª divisões de Linhares. É definição de semifinalistas, vamos conferir aí na tela a programação. Campeonato de futebol amador 2ª divisão, fase quartas de final, Campo do Vasquinho do Interlagos, 8 da manhã, Centro Universitário e Estudiantes. Às 10 da manhã, Garotos da Vila de Povoação e São Paulo Apóstolo. Agora o Campeonato de Futebol Amador 3ª divisão, fase quartas de final. Campo do Nacional da Aviso, 8 da manhã, São Cristóvão de Brejo Grande e Volta Redonda. Às 10 da manhã, Portuguesa de Bebedouro e Palmeiras do Guache. Agora, Campo do Vasquinho do Interlagos, 13 horas, Cruzeiro e Atlético, Clássico Mineiro por aqui, hein? Às 15 horas, Boldinho e Ferroviário. É isso aí, meu amigo. Nas artes marciais, um adiamento. Atenção, linharense Anderson Biscoito não vai mais lutar no próximo final de semana na modalidade MMA contra o Mourão, lá na Bahia. O adversário do linharense se contundiu em um treinamento essa semana. A nova data ainda vai ser definida. Ricardo Prates e Paulo Roberto, também representantes linharenses, vão lutar normalmente neste mesmo evento. É neste final de semana. Um bom final de semana a todos. Obrigado, Altemar, pela participação. Após o intervalo, você confere um bate-papo que eu fiz com o deputado federal Felipe Rigoni, que fala sobre o seu trabalho na Câmara Federal e sobre o processo que sofre dentro do seu partido PSB. Inclusive, ele pede saída do partido político. É daqui a pouco. E a gente vê o bate-papo do último bloco do Sim Notícias de hoje é com o deputado federal Felipe Rigoni, linharense, né, e está conosco aqui para bater papo. Antes da gente iniciar e falar dos diversos projetos, né, que o deputado faz parte lá em Brasília, com relação a, por exemplo, a PEC dos gastos e outros trabalhos mais que ele tem desempenhado, além das comissões das quais ele faz parte. Deputado, eu queria falar um pouquinho logo de início dessa efervescência que está em Brasília, nessa questão política, questão do presidente Bolsonaro e essa questão do STF que vota segunda instância, não. Falando especificamente do STF, o senhor acredita que realmente vai ser aprovado? O senhor é a favor ou contra a prisão a partir de segunda instância? Olha, se eu acho que o que vai dar, não dá para ter certeza nesse momento, porque os ministros, eles dão notícias de um lado e de outro. Então, ainda não tenho certeza do qual vai ser o resultado desse processo, desse julgamento. Agora, a minha posição pessoal e como parlamentar, lógico que eu só vou decidir se um dia vier uma PEC sobre esse assunto. Mas eu acredito que nós temos que ter prisão em segunda instância por duas grandes razões. Tá? A primeira é que o Brasil, ele tem, peculiarmente, 4 instâncias decisórias. Isso acaba alongando muito todos os processos judiciais e criminais. E aí demora muito para a pessoa ser de fato condenada, quando ela é culpada. E segundo, para mim, o mais importante, as etapas que tratam do conteúdo, ou seja, do fato do crime, é a primeira e a segunda. A terceira e a quarta, que é o Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, só tratam de questões processuais. Ou seja, se houve algum erro procedimental. Vício, alguma coisa, né? Entendi. A segunda instância é onde se define se teve crime ou não. Então, por que não prender na segunda instância? O senhor acha que isso pode trazer um prejuízo ainda maior para as questões que a gente tem no judiciário? Porque hoje nós temos processos aí que, inclusive, chegam a prescrever por conta desse prazo alongado. Com certeza, sim. Agora, mais importante do que prender na segunda instância, Cláudio, é você ter, de fato, o julgamento das coisas. Você tem 730 mil pessoas em cárcere no Brasil, ou seja, presas. 40% de todas as pessoas presas no Brasil não tiveram seu julgamento nem em primeira instância. Esse que é o problema. Não é o problema se você julga ou prende na segunda, terceira ou na quarta instância. O problema real do Brasil é que 40% dos presidiários foram presos em flagrante. E não foram julgados. Normalmente jovens negros de periferia e não foram nem julgados em primeira instância ainda. Tá certo. Um outro assunto, deputado, aproveitando aqui a sua presença, é sobre essa questão partido, até que ponto isso prejudica a governabilidade do presidente Bolsonaro. A gente está vendo todo um problema aí com relação a isso e o quanto isso atrapalha o avanço do país, né? E prejudica e muito, porque veja,
não só o presidente, mas o governo em si, desde o início do ano, comunicava algumas prioridades. Tá? Depois que a reforma da Previdência passou na Câmara, isso meio que se dissolveu e não conseguiu estabelecer uma prioridade clara e tudo se desorganizou muito. E, ao mesmo tempo, o presidente, por suas razões específicas, começou a fazer uma série de intervenções nas instituições de fiscalização, começou a querer impor o seu filho Eduardo para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Isso começou a rachar muito a base que ele já não tinha tanto. Entendi. Então a base que ele tem, se você for olhar os dados, ela vem se reduzindo ao longo do tempo. Está minando, né? E com essa última coisa dessa semana, né, tendo essa quebra dentro do PSL, isso pode realmente prejudicar muito o governo. Por quê? Porque vai atrasar todas as votações centrais para o Brasil, como a reforma tributária, como a PEC dos gastos obrigatórios, como o Pacto Federativo, como qualquer outra coisa que pode vir. Está tudo atrasado por conta dessas confusões políticas. Tá, joia. Daqui a pouquinho tem mais alguns assuntos espinhosos para a gente tratar, mas vamos falar de coisa boa agora. Deputado, o senhor é relator da PEC do teto de gastos, né? Esse limite aí que trata da redução das despesas públicas em tempo de crise. Como é que tem sido esse trabalho lá na Câmara? Na verdade, eu não sou relator da PEC do teto de gastos. Eu sou relator de uma PEC que é como se regulamentasse o teto de gastos, que vai dar condição da gente cumprir o teto ao mesmo tempo que a gente aumente o investimento público. Por que isso? O problema, muita gente fala assim, que o teto limita o gasto público, aí você não pode investir, etc. Isso é mentira. O grande problema fiscal do Brasil hoje é um negócio chamado gastos obrigatórios, que é o gasto que o governo tem que fazer, independente do governo que for, porque isso já está previsto por lei. Saúde, e na maioria educação, dos casos, segurança, por aí vai. Não. Isso é previdência pessoal, certo. Dá 85%. Não tem jeito. Não tem jeito, está previsto na Constituição. O maior problema não é que isso é obrigatório, é que isso aumenta automaticamente numa velocidade de 60 bilhões por ano. Certo. Ou seja, esse ano, para o ano que vem, vai aumentar 62 bilhões de reais os gastos obrigatórios do governo. Uma bola de neve, né? Exato. Já no ano que vem, o teto estoura e já não vai ter investimento público mais se algo não for feito. Então a PEC que eu sou relator é basicamente para travar o crescimento desses gastos obrigatórios, né? Não só de previdência pessoal, mas uma série de outras coisas, como por exemplo, aquelas coisas que juízes e procuradores recebem acima do teto constitucional de salário, que você vê juiz ganhando 70, 80 mil reais. Isso aí tem que acabar, e nós estamos acabando com isso nessa PEC. Porque são gastos obrigatórios que minam a capacidade do governo brasileiro de investir em saúde, em educação, em ponte, em infraestrutura, em segurança, porque precisamos fazer isso. Ou seja, ainda que a receita seja menor, esses gastos estão lá e não tem jeito, né? Você Exatamente. tem que cumprir. Ok, o senhor também é relator do projeto, aliás, sobre essa PEC, em que pé está a situação lá? Como a gente acabou de falar, essas confusões do governo estão prejudicando tudo, inclusive tudo. Isso. Era para já termos a comissão especial que estava trataria dessa PEC, que aí eu seria o relator, mas ela ainda não passou na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira etapa. Tem que fazer todo esse roteiro aí. Exatamente. E como o governo não estabeleceu isso como prioridade e agora está tudo rachado, nada está passando na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então temos que esperar esse processo, eu estou fazendo muita força para que passe logo, para que a gente consiga avaliar isso aí o quanto antes. Tá, joia. O senhor também é relator do projeto que criminaliza o Caixa 2, esse projeto do ministro Sérgio Moro, né? Exato. Como é que está esse trabalho também, deputado? Está bem legal, assim, o relatório basicamente ele já está pronto, mas eu sou relator desse projeto na Comissão de Finanças e Tributação. Nessa etapa eu consigo mexer no conteúdo do projeto, mas uma vez aprovado ele ainda tem que ir a plenário. Mas o que a gente já está fazendo neste momento? Obviamente criminalizando o Caixa 2, né? Mas não só na pessoa física, a gente também criminaliza e dá um crime ao partido que praticar Caixa 2, que era algo que não estava no projeto do Moro. A gente adicionou isso junto com, lógico, com o Ministério da Justiça, mas também com institutos internacionais de transparência, de combate à corrupção. A gente viu que é importante criminalizar não só a pessoa, mas também o partido que permite isso acontecer. Tá joia. Nosso bate-papo de hoje com o deputado federal Felipe Rigoni, deputado linharense, representante do Espírito Santo de Linhares na Câmara Federal. Deputado, agora vamos falar um pouquinho do nosso estado, querido Espírito Santo, né? Com certeza. Como é que o senhor avalia aí esse primeiro ano do governo Casagrande?
Olha, eu acho que está sendo um primeiro ano muito bem consolidado. Eu acho que teve duas grandes coisas que foram feitas, que para mim são os projetos do século, que são os 2 fundos de investimento, que é o Fundo Soberano de Investimento e o Fundo de Infraestrutura. Isso aí, nenhum estado do Brasil tem. E foi exatamente modelado como foi feito na Noruega. A Noruega pegou o dinheiro do petróleo, que sabe que um dia vai acabar, como nós sabemos, colocou isso tudo num fundo. É uma poupança, né? Uma poupança. E esse fundo tem características específicas de investimento. Ele vai investir em empresas com potencialidades locais, no interior do Espírito Santo, na Grande Vitória, etc. E isso não acaba. Ou seja, o dinheiro do petróleo vai acabar, mas como o fundo se capitaliza, isso não acaba nunca mais. Então, a partir do momento, se um dia esse royalties do petróleo acabar para nós ainda teremos esse fundo, esse dinheiro guardado. E vai ser muito dinheiro. São 400 milhões de reais por ano que entra nesse fundo, mais ou menos. Boa cifra, né? E isso vai nos permitir investir em empresas, em infraestrutura, em coisas importantes para o nosso estado, para várias décadas daqui para frente. Isso, para mim, é o principal. E tem uma outra coisa que eu acho super importante, que são as inovações que estão sendo feitas na Secretaria de Saúde. Né? O secretário Nésio, ele está promovendo uma série de medidas. A Fundação Pública, que apesar de ter sido criticada, é uma excelente ferramenta para você flexibilizar a forma de gastar o dinheiro. Isso para administrar o... E você conseguir, eles vão conseguir, por exemplo, formar 1000 médicos da família em 3 anos que vão atender todas as regiões capixabas. Eles vão digitalizar todo o serviço de especialidades do estado do Espírito Santo. Só acho que pode melhorar na ponta lá o atendimento em saúde? Vai melhorar e muito. Essa questão da digitalização do serviço, o que eles vão fazer? Você vai lá no posto de saúde. Aí, normalmente, o que o médico está lá faz? Se você demonstra algum sinal de que precisa de um especialista, ele já vai te encaminhar. Aí é mais 2, 3 meses para você conseguir chegar no especialista. Exatamente. O que ele vai fazer? Ele tem num aplicativo um especialista que é mentor dele. Então, vamos supor que você chega lá com um problema ósseo. Ele vai no mentor ortopédico dele e vai descrever exatamente o caso, etc, etc. E esse mentor já consegue diagnosticar por ali. Se ele verificar que precisa para a especialidade, aí vai. Só que vai reduzir muito a quantidade de diagnósticos e vai melhorar a eficácia no serviço. Vai ser muito legal para as pessoas. É isso aí. Deputado, agora eu gostaria de falar com o senhor sobre essa questão do seu posicionamento frente à aprovação na Câmara do projeto da Previdência, né, que passou pela casa. O senhor foi favorável à reforma. Inclusive, está sendo prometida até uma punição por parte do seu partido por conta disso, que o partido tinha uma opinião diferente, pelo menos a maioria do partido lá. Prometido não, já está acontecendo. Já está acontecendo essa punição, né? Bom, o senhor, exatamente antes até de assumir, dizia isso, que era necessária essa reforma para que a Previdência sobrevivesse e tal. Foi uma forma de manter, assim, essa coerência com o que o senhor dizia antes até de se tornar deputado? Não, sem dúvida, porque é necessário. A Previdência brasileira ela ocupa 54%, 53% do orçamento federal. É 13% do nosso PIB. Por mais que ela tenha efeitos positivos na população, uma série de características dela são de fato danosas. No agregado, ela é um Robin Hood às avessas. Ela tira dinheiro dos pobres e dá para os ricos, a Previdência. Tirando o BPC e a aposentadoria rural, que são as duas partes da Previdência que mais têm efeitos positivos. E por isso a gente não mexeu nessas duas partes na reforma. O que aconteceu foi que eu mantive a minha coerência desde antes da campanha, sempre defendi a Previdência, com ressalvas, por isso que eu apresentei 9 emendas ao texto, junto com a deputada Tabata Amaral. 4 delas foram aceitas e várias outras. Então o texto que a gente votou não era o texto que veio do governo. É um texto construído pela Câmara de Deputados Federais. E detalhe, todas as condições que a oposição colocou para votar a favor da Previdência foram cumpridas. Que era a desconstitucionalização, o BPC, a aposentadoria rural e a descapitalização. Tudo isso foi tirado, que foi o que a oposição pediu para tirar. E mesmo assim eles votaram contra. Então o que aconteceu foi que o PSB, falando especificamente do meu partido, quis marcar uma posição contra o governo e não quis deixar os 16 que queriam votar a favor da reforma votar a favor. No fim das contas, fomos em 10, porque fecharam questão. Se não tivesse fechado questão, e obviamente tido as punições que tivemos, seríamos 16 deputados votando a favor. E agora, o que aconteceu? Eu fui suspenso de todas as comissões que o PSB me indicava. Certo.
não fosse a solidariedade de outros vários partidos que me devolveram essas vagas por outros partidos depois de ter sido suspenso, eu estaria sem a capacidade de representar os capixabas em nome do Espírito Santo lá em Brasília. Veja como funciona a questão partidária no nosso país, só para você entender como é que é o modelo. Agora, deputado, o senhor sendo punido, o senhor pretende buscar uma saída, a saída de vez do partido e buscar outra saída? Sim, eu protocolei agora, dia 16, um pedido, uma ação declaratória de justa causa no Tribunal Superior Eleitoral. Que é, inclusive, a única forma de sair se desfiliar sem perder o mandato, no caso do Legislativo. Então eu fiz uma ação de justa causa e estão agora esperando o processo dar encerramento para ver se eu consigo sair do partido e tomar meu caminho, porque sou muito grato ao que o PSB fez por mim, desde o início me abarcou como candidato, mas agora não me parece que o meu pensamento cabe mais no PSB. O PSB é o partido do governador Renato Casagrande, todos nós sabemos. O senhor sabe a opinião dele em relação a essa questão da reforma? Não, ele me ajudou muito. Obviamente, ele sempre se posicionou a favor da reforma, com essas 4 ressalvas que eu citei anteriormente. Essas 4 ressalvas foram cumpridas, então ele estava a favor. Inclusive, ele precisa fazer a reforma estadual, independente se a de lá for aprovada ou não, porque o governo do Espírito Santo, apesar de estar bem fiscalmente, precisa da reforma da Previdência, porque senão vai ter problema. Quebra também. Senão quebra também daqui a uns tempos. E ele me ajudou muito nesse processo. Né? Não fosse o Renato, teria sido muito pior a punição, apesar de ter sido ainda mesmo muito ruim. Apesar de ter me ajudado, ele é só um no partido. Exato. Então, mesmo assim eu tive essa punição. Mas independente do que acontecer, eu queria reiterar o meu compromisso, o meu apoio, né, ao governo do Renato Casagrande, que por mais que tenha algum problema ou outro, está sendo realmente muito eficaz em resolver os problemas capixabas. Tá certo. Bate-papo com o deputado federal Felipe Rigoni, o nosso convidado de hoje. Finalizando mesmo, deputado, agora vamos falar de Linhares aqui. Claro. E vamos buscar uma coisa que ainda está no radar de muita gente, mas está um pouco distante. Sim. Quais os projetos? O senhor é o seu primeiro mandato como deputado, quais são os seus projetos a partir de 2020? Nós vamos ter eleições municipais. O senhor pensa em deixar seu mandato lá e vir concorrer aqui como prefeito? Enfim, qual a sua opinião? Olha, eu não posso deixar meu mandato para concorrer como prefeito por 2 grandes razões. Primeiro, que eu tenho uma carta de compromisso, que eu anunciei durante o mandato, que eu não quebraria o meu mandato no meio. E eu, de fato, discordo com a gente quebrar mandato no meio por conta de uma outra eleição. E segundo, que eu tive voto de 25.700 linharenses. Mas eu também tive voto de outros 64 mil capixabas. Muito voto. E seria um desrespeito a eles se eu viesse só para Linhares e deixasse de trabalhar por eles também fora, lá em Brasília. Então o senhor vai cumprir Agora, uma todo preocupação grande que eu tenho, obviamente, é com formar bons quadros políticos em Linhares, porque apesar de a gente ter tido avanço nos últimos 30 anos, Linhares precisa avançar, precisa de renovação política, e a gente precisa formar gente boa para isso. Essa é a minha grande preocupação aqui hoje. E claro, a gente está acompanhando com muita força, aí já não politicamente, mas com muita força, a construção do aeroporto de Linhares, que deve sair até o fim do ano que vem. Tá certo, muito bom. O bate-papo com o deputado federal Felipe Rigoni. Quero te agradecer, deputado, pela presença, por esse bate-papo agradável, viu? Muito obrigado, Cláudio. Eu agradeço a todos os linharenses que estão assistindo e, obviamente, fico à disposição para qualquer questionamento e, naturalmente, para trabalhar muito por Linhares lá em Brasília. Tá joia. Eu agradeço a você que também acessa nossas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, nosso WhatsApp 996224547. Essa entrevista você pode rever e compartilhá-la acessando também o nosso canal no YouTube. E o telefone da redação 3373-2000. Bom final de semana a todos. TV Sim Linhares, seu canal local.